Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Capítulo 3º. Do reconhecimento da filiação. Seção única. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Do reconhecimento do tempo de contribuição. Art. 121. Reconhecimento do tempo de contribuição é o direito de o segurado ter reconhecido, em qualquer época, o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 122. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Subseção I. Da indenização. Art. 122. O reconhecimento do tempo de contribuição no período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social somente será feito por meio de indenização das contribuições relativas ao respectivo período, conforme o disposto no 7º e nos 9º ao 14 do artigo 216 e nos 8º e 8º do artigo 239. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Primeiro valor a ser indenizado poderá ser objeto de parcelamento por solicitação do segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, observado o disposto no 1º do artigo 128. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Segundo, revogado pelo Decreto número 10.410, de 2020. Art. 123. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 1991 somente será reconhecido por meio da indenização de que trata o 13 do artigo 216, observado o disposto nos 8º e 8º do artigo 239. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Subseção 2ª. Da retroação da data do início das contribuições. Art. 124. Caso o segurado contribuinte individual manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada no respectivo período, observado o disposto no 7º e nos 9º ao 14 do artigo 216 e nos 8º e 8º do artigo 239. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Parágrafo único. O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento desde que solicitado pelo segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Capítulo 4. Da contagem recíproca de tempo de contribuição. Art. 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social ou proteção social se compensarão financeiramente, fica assegurado. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. E o cômputo do tempo de contribuição na administração pública e de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigo 42, artigo 142 e artigo 143 da Constituição, para fins de concessão de benefícios previstos no RGPS, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional, e redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Segunda, para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo INSS, para utilização no serviço público ou para inativação militar, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto nos 4º e 4º deste artigo, no artigo 123, no 13 do artigo 216 e nos 8º e 8º do artigo 239. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020.
Primeiro, para os fins deste artigo, é vedada, redação dada pelo Decreto nº 8.145, de 2013. E, conversão do tempo de contribuição exercida em atividade sujeita a condições especiais, nos termos do disposto no artigo 66, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, conversão do tempo cumprido pelo segurado com deficiência, reconhecida na forma do artigo 70-D, em tempo de contribuição comum, e, redação dada pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Terceira, a contagem de qualquer tempo de serviço fictício. Redação dada pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Segundo, admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito dos tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007. Terceiro, é permitida a emissão de certidão de tempo de contribuição para períodos de contribuição posteriores à data da aposentadoria no RGPS, observado o disposto no artigo 19, e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, para efeito de contagem recíproca, o período em que os segurados contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído na forma prevista no artigo 199-A só será computado se forem complementadas as contribuições na forma prevista no segundo do referido artigo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, para efeito de contagem recíproca, a partir de 14 de novembro de 2019, somente serão consideradas as competências cujos salários de contribuição tenham valor igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o RGPS, observado o disposto no artigo 19, e incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, a certidão referente ao tempo de contribuição com deficiência deverá identificar os períodos com deficiência e seus graus. Incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Art. 126. O segurado terá direito de computar, para fins de concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o tempo de contribuição na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Redação dada pelo Decreto nº 3.112, de 6 de julho de 99. Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de contribuição na administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, a contagem de tempo de contribuição em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Art. 127. O tempo de contribuição de que trata este capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas. E não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Segunda, é vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público com o de contribuição na atividade privada, quando concomitantes. Terceira, não será contado por um regime o tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria por outro regime. Quarta, o tempo de contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado por meio de indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Observado o disposto nos 8º e 8º-A do artigo 239, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição com o registro exclusivo de tempo de serviço sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que preste serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no artigo 5º da Lei nº 10.666, de 2003 e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Sexta, para ex-servidor público, a certidão de tempo de contribuição somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem emissão da certidão de tempo de contribuição correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitava, é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nona, para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no 4º do artigo 40 e no 1º do artigo 201 da Constituição, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial sem conversão em tempo comum deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na certidão de tempo de contribuição e discriminados de data a data. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 128. A certidão de tempo de contribuição anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência Social somente será expedida mediante a observância do disposto nos arts. 122 e 124. Primeiro, a certidão de tempo de contribuição, para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência, somente será expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito. Segundo, revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Terceiro, a certidão de tempo de contribuição referente a período de atividade rural anterior à competência novembro de 1991 somente será emitida por meio da comprovação do recolhimento das contribuições correspondentes ou da indenização, na forma prevista nos 13 e 14 do artigo 216, observado o disposto nos 8º e 8º-A do artigo 239. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 129. O segurado em gozo de auxílio-acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço terá o benefício encerrado na data da emissão da certidão de tempo de contribuição. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Art. 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para regime geral de previdência social deve ser provado com certidão fornecida, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. E, pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social, ou, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segunda, pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o regime geral de previdência social. Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Primeiro, o setor competente do INSS promoverá o levantamento do tempo de contribuição ao RGPS, com base na documentação apresentada, observado o disposto no artigo 19. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
segundo o setor competente do órgão federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais. Terceiro, após as providências de que tratam os primeiro e segundo, e observado, quando for o caso, o disposto no nono, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando, obrigatoriamente, redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000. E, órgão expedidor. Segunda, nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP, e, quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão e redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceira, período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão. Quarta, fonte de informação. V. Discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências. Sexta, soma do tempo líquido. Sétima, declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias. Oitava, assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor e, no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Nona, indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Quarta, a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. Quinto, revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Sexto, revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Sétimo, quando solicitado pelo segurado que exerce cargos constitucionalmente acumuláveis, é permitida a emissão de certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, 2 órgãos distintos. Oitavo, na situação do parágrafo anterior, a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em 3 vias, das quais a primeira e a segunda serão fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. Nona, a certidão só poderá ser fornecida para os períodos de efetiva contribuição para o regime geral de previdência social, devendo ser excluídos aqueles para os quais não tenha havido contribuição, salvo se recolhida na forma do 7º a 14 do artigo 216. Incluído pelo Decreto nº 3.668, de 2000. 10. Poderá ser emitida, por solicitação do segurado, certidão de tempo de contribuição para período fracionado. Incluído pelo Decreto nº 3.668, de 2000. 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a certidão conterá informação de todo o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio de previdência social. Incluído pelo Decreto nº 3.668, de 2000. 12. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes, ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 13.
Em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social. Incluído pelo Decreto nº 3.668, de 2014. A certidão de que trata o terceiro deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações, por competência, que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 15. O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria e cumprido até 15 de dezembro de 1998 será contado como tempo de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 16. Caberá revisão da certidão de tempo de contribuição, inclusive de ofício, quando constatado erro material, vedada a destinação da certidão a órgão diverso daquele a que se destinava originariamente. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Art. 131. Concedido o benefício, caberá e ao Instituto Nacional do Seguro Social comunicar o fato ao órgão público emitente da certidão, para as anotações nos registros funcionais ou na segunda via da certidão de tempo de contribuição, e segunda, ao órgão público comunicar o fato ao Instituto Nacional do Seguro Social, para efetuar os registros cabíveis. Art. 132. O tempo de contribuição na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal de que trata este capítulo será considerado para efeito do percentual de acréscimo previsto no inciso I do caput do artigo 44, no artigo 53, no primeiro do artigo 54, no artigo 67, no inciso 2º do caput do artigo 70-J, no terceiro do artigo 188-H, no quarto do artigo 188-I, no terceiro do artigo 188-J, no quarto do artigo 188-M, no terceiro do artigo 188-N e no terceiro do artigo 188-P. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 133. O tempo de contribuição certificado na forma deste capítulo produz, no Instituto Nacional do Seguro Social e nos órgãos ou autarquias federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais, todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente. Art. 134. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem de tempo de contribuição na forma deste capítulo serão concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer ao requerê-los e o seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. Art. 135. Revogado pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bons estudos!